Oi, gente, tudo bem? Agora você vai entender um pouco mais do processo de impureza. O que causa sujeira? Quais os tipos de sujeira? Como que essa sujeira interfere na produção e na geração de energia? Esse treinamento aqui, como eu já falei na introdução, é um treinamento que foi criado com base na minha experiência de mais de 2 anos trabalhando com limpezas de placas solares, de painéis solares, de todo tipo. Pequenas instalações em residências com 5 placas, instalações maiores com 100 placas, 200 placas, 500 placas em áreas rurais. Isso traz experiências diferentes para cada tipo de cliente. Mas uma coisa é muito comum quando você atende o pequeno cliente, aquele que tem na sua casa, na sua residência, 5 placas, 8 placas, 12 placas. Eu já até quero dizer para você que a média em residência normal é você encontrar até 12 placas solares, porque existe um limite para as residências, existe um limite legal para geração de energia, microgeração própria de energia em uma residência. Você não pode colocar, por exemplo, 200 placas em cima de um telhado de uma residência. Já numa conveniência, numa loja, um supermercado, aí sim, porque o consumo de energia é muito grande. São grandes consumidores de energia e esses consumidores, sim, precisam de um projeto mais sofisticado. Mas voltando ao cliente residencial. Quando um cliente residencial entra em contato comigo, geralmente é porque a conta de luz dele aumentou. E ele não entende por que que aumentou. Existem situações até que o cliente fez um financiamento, ele contratou uma empresa, a empresa foi lá, fez o projeto, fez todo o mapeamento do telhado, fez o voo com drone, preparou o projeto, fez o financiamento, instalou as placas. Depois de 7, 8 meses, a conta de energia, que deveria vir ali, normalmente a taxa mínima, aumentou. E o cliente reclama, e muitas vezes o cliente para de pagar o financiamento, porque ele entende que tem uma coisa errada, que o sistema não está funcionando, que que ele comprou um produto de baixa qualidade. Existem várias reclamações, mas você, enquanto profissional que vai se capacitar a partir de agora para limpeza de placa solar, você vai ter aqui diversos pontos para discutir com o seu cliente. Então, você vai ser capaz de responder o seguinte: como a sujeira afeta a eficiência dos painéis solares, que é o tema desta aula introdutória e das próximas aulas, onde a gente vai trabalhar o detalhe. Cada tipo de situação em que você vai encontrar sujeira nas placas solares, ou a combinação de mais um tipo, pode interferir na produção, na geração de energia. Então eu faço para você a seguinte pergunta: você já se perguntou por que a energia gerada pelos painéis solares pode diminuir mesmo em dias de sol? Aquele dia assim que está aquele sol de brigadeiro. Muitas vezes o motivo está bem na nossa frente, pessoal. Literalmente na nossa frente. A sujeira acumulada na superfície dos painéis. E por que que isso acontece? Os painéis solares, como os monocristalinos, os policristalinos e os mais modernos, que são os painéis de filme fino, eles são feitos para capturar a luz do sol e transformá-la em energia elétrica. Isso era muito comum lá no passado, né? Aquelas calculadorazinhas que você tinha ali um painelzinho, né, solar, então você não precisava colocar pilha nela. Bastava ligar na luz, até na luz da própria casa mesmo ela já funcionava. Lembra disso? Então, é o mesmo princípio, só que agora, né, a tecnologia aumentou, sofisticou, cresceu, se aperfeiçoou e a gente tem aquele mesmo painelzinho solar das calculadoras instalada nos telhados das residências. Mas para isso, a luz precisa atingir diretamente a célula fotovoltaica. Por que que uma calculadorazinha com a própria luz da sua casa, a luz que você usa ali, liga e desliga na sua sala, fazia ela acender na faculdade, na escola, né? Funcionava, porque ela está preparada para aquele tipo de luz. Já para gerar energia para uma residência, a gente precisa da luz do sol, que ele é muito mais potente.
Quando a superfície está suja, o que que acontece? A luz é bloqueada ou desviada, o que reduz a eficiência do sistema de geração de energia que o seu cliente investiu um bom dinheiro para economizar na fatura mensal da conta de energia, mas ele não está conseguindo a economia desejada, ou a economia esperada, né? A expectativa de economia não está acontecendo. Se você pegar aquela calculadorazinha pequena, eu gosto de citar esse exemplo, ligar a luz e ligar a calculadora, você vai ver que os LEDzinhos ali, eles vão acender e você vai conseguir, o painelzinho de cristal líquido, ele vai acender e você vai conseguir fazer os seus cálculos. Coloca o dedo em cima de uma célula, duas células, três células, você vai ver que a luz vai diminuir, o brilho do cristal líquido vai diminuir, vai chegar a um ponto que se você tampar tudo, ela para de funcionar. O fato de você colocar o seu dedo ali na calculadorazinha e tampando, né, a área da célula solar, é a mesma coisa quando a sujeira começa a ficar acumulada nos painéis solares ao longo do tempo, vai ter tanta sujeira que o painel vai parar de funcionar, do mesmo jeito que a calculadorazinha para de funcionar se você obstruir a passagem de luz, mesmo que seja a luz da sua residência. Entendeu? Então, assim, vamos agora entrar no detalhe para você entender quais são os tipos de sujeira mais comum e o impacto que elas trazem na geração de energia para que você fale para o seu cliente. Importante, pessoal, fale para o cliente. Quando você for no cliente, percebeu que encontrou ali, por exemplo, uma placa muito suja de poeira, poeira de rua mesmo, poeira de obra. Fale para o cliente. Ele vai entender o que você está falando e depois que você limpar, ele vai ficar muito feliz. Vamos para a próxima aula. Qualquer dúvida, pessoal, pergunte, compartilhe aí a sua experiência. Tudo de bom. Até breve.